Mestre, então não vou querer tomar muito seu tempo não, sei que tá tranquilo agora, né? Fica à vontade, não fique preocupado, vai em frente. A infância em Tanque d'Arca praticamente não houve. Eu saí para São Paulo em 1936, eu tinha 4 anos e pouco, 4 anos e meio. Me lembro muito bem de tudo isso, mas acontece que até chegar a esses 4 anos e meio, o meu pai devia ser que nem o seu. Meu pai mudou, mudou umas 4 ou 5 vezes. Então, eu vivi na cidade que hoje chama Belém, era Canudos, vizinho de Tanque d'Arca. Na cidade de... Antes era uma vila chamava Canabrava, hoje é Taquarana. Depois em Mar Vermelho, que é tudo aquela redondeza. Mas ele mudava muito, ele era comerciante e tinha mania, achava que lá ia dar mais certo. Então, quando eu saí, eu já tinha mudado umas 3 vezes de cidade, né? Então, essa primeira fase da infância praticamente não existiu. Não, porque naquela ocasião, ou você ia de navio, ou você fazia um verdadeiro aventura, né? Porque você pegava trem aqui, depois pegava outro trem lá, essa coisa toda, e aí foi de navio. Aliás, é a lembrança mais agradável que eu tenho é dessa viagem, né? Porque eu não conhecia o mar quando eu era menino, uns 4 anos e meio, 5, eu não conhecia o mar e aquilo foi um deslumbramento, né? Porque hoje até gente que adulto, velho, se deslumbra com o mar em Maceió, aquele mar maravilhoso, verde. E para mim eu não fazia ideia do que seja o mar, do que fosse o mar. E aquela imensidão, aquela coisa. E mais ainda o fato de você viajar num instrumento que de repente você não via terra, né? Assim, o navio, apesar de ser costeiro, você não vê a terra. Quer dizer, essa viagem tem lembranças muito importantes. O pessoal falava no mar, eu pensava que tinha navio, aquela coisa. Eu pensava que você ia vendo as margens do mar, né? E não era uma coisa sem margem. E depois em São Paulo, foi até Santos, né? A subida da serra de trem para São Paulo foi outro deslumbramento maravilhoso. Então foi uma infância, tanto quanto não, muito perturbada, mas ao mesmo tempo muito interessante. Aí depois eu voltei acho que era 38 por aí, digamos uns 3 anos, até os 12, 3, 4 anos, aí sim eu vivi um pedaço de infância razoável lá. Tanque d'Arca então ficou mais marcado na minha memória, foi essa fase em que eu já estava mais... E voltei aos 12 anos, 12 e pouco, depois nunca mais. Foi uma aventura magnífica, né? Porque de trem, e também assim, bastante interessante. De trem até Salvador, era a Companhia Leste Brasileira, era uma empresa do Estado do governo federal. Depois de Salvador para Pirapora, em Minas Gerais.
e depois de trem de Pirapora para... Ah, não, de Salvador, não, aí é que está, foi mais bonito ainda. De Salvador para Juazeiro, de Juazeiro de Gaiola para Pirapora, e de Pirapora para São Paulo de trem. O navio Gaiola, navio a vapor, o vapor a vapor no São Francisco. Era de roda traseira, aqueles barcos do Mississippi. Ele viaja até hoje, o vapor que eu viajei, porque tinha navegação regular no São Francisco, não tem mais. Mas esse vapor, ele ficou fazendo turismo, que chama ainda, tá? Chama Benjamin Guimarães, esse barco. Era durante a guerra, 1943, 44, e inclusive soldados do exército não navegavam aqueles barcos, os navios costeiros pararam de navegar porque os alemães tinham torpedeado vários. Então, inclusive dessa viagem do Gaiola, do Benjamin Guimarães, ia um batalhão do exército. Ia lá, sei lá o que eles iam fazer, mas iam subir do São Francisco. Nessa segunda viagem, eu fui sozinho. Sozinho, a rigor não, mas é uma família que vinha para São Paulo e eu fui confiado a essa família. Só que, chegando em São Paulo, na antiga estação do Norte, eles iam seguindo para o interior. E eu fiquei em São Paulo, sozinho, e me lembrei da casa da minha avó, porque minha avó materna morava em São Paulo até. Eu me lembrei, eu sabia que ela morava no bairro tal, não sabia o nome da rua, mas sabia ir lá. E aí o pessoal, você tem certeza? Eu digo, tenho certeza. Eu tomo o bonde X, chego lá, e ando mais um pouco e estou lá. Na primeira viagem nós ficamos na casa da minha avó, lá. A minha mãe, que estava em São Paulo, morava com a minha avó, ela sabia que eu viria, né? Não sabia o dia que eu ia chegar, mas aí foi aquela festa. Era ainda naquela fase, naquele tempo, apesar de ser em São Paulo, mas era uma pequena chácara. Ela morava numa pequena chácara no bairro do Mandaqui. Era o final da guerra, né, dos anos da guerra. São Paulo era uma cidade provinciana ainda, devia ter nessa fase, devia ter menos de 2 milhões de habitantes. É que eu comecei a trabalhar num laboratório fotográfico e aprendi a revelar filme, aprendi a copiar, aprendi a fotografar. E apareceu, eu buscava trabalhar em jornal, era uma espécie de objetivo. Porque eu estudava à noite naquela fase. Era muito difícil, mas ia indo. E aí um amigo meu trabalhava comigo, um fotógrafo italiano, tem uma grande experiência, grande cultura, por sinal. Ele conseguiu um emprego na Folha de São Paulo, na antiga Folha da Manhã, Folha da Noite, que era. E ele disse, eu venho te buscar. Ele me chamava de moleque, né? O moleque eu venho porque ele já era mais velho. Eu venho te buscar e vinha, foi mesmo. E eu comecei, como naquela fase, no jornalismo, era assim, né? Você
E era na velha prática, né? E aí tinha advogados, médicos, engenheiros, arquitetos, todo mundo, na verdade, a maioria era advogado. E eu entrei praticamente como um aprendiz, né? Aprendiz de jornalismo. Mas quando eu completei, isso foi nos 20 anos, quando eu completei 25 anos, 25, 26 anos, eu estava na Folha e eu comecei antes eu fotografava só, mas depois eu comecei a escrever e a minha escrita agradou e daí eu comecei a ser repórter, isso em 1954, 55. Tanto é que pouco tempo depois a minha tendência era uma tendência literária e eles me deram a direção do caderno dominical. Eu era o secretário do caderno, que era um caderno de cultura, entendeu? Os assuntos culturais, como são os cadernos 2 hoje, né? Só que era muito mais consistente, né? E a Folha foi a minha escola, que no final dos anos 50 eu fui para a revista O Cruzeiro. Eles não são pessoas conhecidas, mas tinha algumas pessoas conhecidas que trabalhavam, mas os meus mestres mesmo eram aqueles caras que estavam no dia a dia do jornal, no batente do jornal. Pessoas, Hélio Pompeu do Amaral, que era o secretário. O editor hoje que se fala, antes se chamava secretário, era o secretário da Folha da Manhã. Tinha o Moacir Correia, que era chefe de reportagem. Curiosamente eu tive um dos meus mestres, um dos primeiros de 6 jornalistas e com sucesso como repórter, chamava Ideu Onaga. A Marília de Lourdes Teixeira, que era escritora, ela era diretora do caderno dominical, né, que eu secretariava, e também foi minha mestra. E quem mais assim? Tinha um sujeito chamado... Tinha muito comunista na redação, daquelas redações antigas, né? Tinha muito comunista. Tinha um Aristides Lobo, que era um velho trotskista. É uma coisa que desde o início, eu praticamente não fiz o dia a dia do jornalista, do jornal. O noticiário, praticamente eu não fiz noticiário. Quando eu fiz as primeiras matérias, os primeiros textos, eu fiquei como é que chama? Tido na redação como um sujeito que escrevia bem. Era uma qualidade que eu tinha. Os meus textos tinham qualidade. E eu então fui para a reportagem. E a Folha estava numa fase de renovação interessante, deixando de ser um jornal mais provinciano. Tanto é que em 56, logo depois que eu comecei lá a escrever, apareceram os primeiros egressos da universidade, né? Pessoas, jornalistas que depois fizeram nome, como o Zé Hamilton Ribeiro. Zé Hamilton Ribeiro chegou lá praticamente junto comigo. E aí a linguagem da Folha e a linguagem do jornalismo, no modo geral, estava mudando, né? E eu era considerado um dos textos de renovação, né?
deixa eu ver que ainda tinha vários caras importantes dessa fase digamos, do novo jornalismo. Eu fazia as minhas pautas, eu não esperava que fizesse. Claro que de vez em quando acontecia, de me darem uma pauta para fazer, como foi o caso da entrevista com o Guimarães Rosa no lançamento do Grande Sertão, em São Paulo, em 57, se não me engano. E eu fui cobrir. E então já eu tinha iniciativa, né? Que ele disse que não dava entrevista, porque eu fui abordá-lo antes do lançamento um pouco. Aí eu fiquei por lá e fiz a matéria, a revelia, né? Fiz o que estava acontecendo em volta, os comentários, as dedicatórias dele, as conversas dele com as pessoas. E tanto é que essa foi a primeira reportagem premiada que eu tive, né? Era uma entrevista à revelia. E em 58, a Carolina de Jesus resultou de uma reportagem que eu tinha proposto. Era a vida numa favela, porque favela era mais ou menos novidade, principalmente em São Paulo. A vida, como é que era? E a minha proposta era ficar acompanhando durante uma semana a vida. E no terceiro dia eu voltei para o jornal com uns cadernos, não todos, da Carolina de Jesus, e que ela tinha o diário, que depois veio a ser o texto de Quarto de Despejo, sabe, em 1960. E quando eu voltei, falei para o que então era chefe de reportagem, o Hideo Onaga, esse japonês que eu lhe falei. E ele disse, pô, já terminou? Eu digo, não, mas eu estou com a reportagem pronta. Aí mostrei o caderno, ele não entendeu. Aí eu digo, ó, dá uma lida. Aí ele leu, eu disse, o que é isso? É uma mulher, uma favelada, que escreve o diário. Ele disse, puta que pariu, que coisa formidável, oh, vamos fazer uma página inteira e tal. Foi assim. E daí eu comecei a trabalhar na compilação do diário para publicar, porque eu tinha certeza que aquilo ia ter sucesso como livro. Foi assim.